Oi, amigos. Estamos seguindo aqui com o nosso processo dos resistores da Associação de Resistores. E a gente vai dar uma olhada agora no nosso bom e velho circuito paralelo, que foi aquele questionamento que eu fiz para vocês, né? Quantas coisas vocês estão ligados, né, na tomada da sua casa, tipo, nesse momento, né? Muitas e muitas e muitas. Tanto e às vezes ainda para ligar mais do que tomadas que você já tem, você utiliza lá na sua casa a famosa extensão, tá? Então, como a gente usa a extensão, né? O que acontece? A extensão, ela nada mais, nada menos é do que um circuito paralelo, tá? Então, quando você faz muitas ligações na sua casa, né? Através de extensões, tá? Então, essa que é a nossa ideia, tá? No circuito paralelo, ligar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que nós utilizamos aí o auxílio de extensões. Isso é um circuito paralelo. E para a gente se adaptar a esse circuito, vamos entender como é basicamente o funcionamento da extensão. Então, vou imaginar aqui, por exemplo, uma extensão com 3 saídas, tá? Eu tenho a minha extensão com 3 saídas e essa extensão, no início de tudo, ela é ligada em uma tomada ou uma fonte, que a gente representa graficamente através dessas barrinhas, barrinha maior e barrinha menor, onde a barrinha maior representa o positivo e a barrinha menor representa o negativo, tá? E essa daí é a minha fonte. Essa minha fonte, ela me fornece uma TDP, né? Que é a nossa diferença de potencial. Pegando, por exemplo, a nossa casa, a nossa DDP é mais ou menos de 110 volts. Pô, Morinha, o que isso significa? Significa que o meu potencial maior, por exemplo, ele pode ser de 110 volts. Já o meu potencial menor, ele é de 0 volts. De modo que a diferença dos potenciais, né, ela vai dar 110 volts. Eu gosto sempre de pensar assim, tá? O maior, o valor do potencial, e o menor como zero. Eu acho que facilita. E como eu tenho um circuito fechado, nesse circuito fechado passa a existir uma corrente elétrica, né, que vai do positivo para o negativo. Então aqui vem circulando a nossa corrente, ó. Então quando a corrente elétrica ela vai circulando através do circuito, ela vai carregando com você o nosso potencial elétrico. Então quando eu chego, por exemplo, nesse meu pontinho A corrente elétrica ela está carregando consigo uma capacidade de dar energia de 110 volts. Tá? Quando ela retornar ao meu circuito, né, porque toda corrente que sai da fonte, ela retorna à fonte, a diferença entre a corrente que saiu e a corrente que voltou é que a corrente que saiu ela é uma corrente mais energética. E a corrente que voltou é uma corrente menos energética. Então, quando ela volta para a fonte, ela vai ter os nossos 0 volts. Então, essa corrente que veio caminhando daqui até a fonte, quando ela estava nesse pontito aqui, chamá-lo aí de pontinho B, esse meu pontinho, ele possui 0 volts, que é exatamente a característica que a gente tem na nossa extensão. Por exemplo, você liga várias coisas na extensão, né? Você liga, por exemplo, 3 aparelhos numa extensão. Aparelho 1, aparelho 2 e aparelho 3. Quando você liga eles, você liga em 2 buraquinhos. Quando você liga o aparelho 2, você liga em 2 buraquinhos. Quando você liga o aparelho 3, você liga em 2 buraquinhos. Só que esses buraquinhos, eles se juntam aqui no ponto A e no ponto B. Viram um fio e os dois são conectados na tomada, tá? Então, o que caracteriza o meu circuito paralelo é que todos os meus aparelhos, eles estão ligados nos mesmos pontos. Então, se meus aparelhos estão ligados nos mesmos pontos, isso vai fazer com que eu tenha um circuito paralelo, que como característica vai fazer o seguinte: qual é a diferença? Esse cara aqui ele não está ligado no A e B?
Qual é a diferença de potencial entre o A e o B desse meu aparelho? O U desse meu primeiro resistor, ele é um U de 110 volts, tá? Já se eu pegar o meu segundo resistor, ele também está ligado entre os pontitos A e B. Então o U do meu segundo aparelho, ele também é o U de 110 volts, né? E o meu terceiro aparelho, ele também está ligado entre os pontos A e B. Então ele também é um U de 110 volts. Então o que eu tenho como característica desses meus aparelhos, tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3, todos eles possuem 110 volts, que é o que acontece na extensão de casa. Ou seja, é um circuito que, por estar ligado nos mesmos pontos, faz com que todos os seus elementos possuam a mesma diferença de potencial. E isso é uma primeira característica do nosso circuito. Do meu circuito, a minha DDP, o meu é igual para todos os R's do circuito. Então, todos os R's têm a mesma DDP, tá? Tanto que muitas vezes, né, a gente brinca com esse circuito chamando ele de paralelo, né? Chamando ele de paralelo, porque aí você lembra que todo mundo tem o mesmo, né? Então, é uma forma de lembrar dessa brincadeirinha, tá? Só que como todo mundo é ligado nos mesmos pontos, eu acabo criando diferentes caminhos para que as minhas cargas elétricas passem pelo meu circuito. Então, quando eu olho para essa corrente elétrica que vinha caminhando, ó, essa corrente elétrica aqui, ela é a corrente elétrica que sai da fonte. E a corrente elétrica que sai da fonte é a mesma corrente elétrica que retorna à fonte. Só que quando ela passa por aqui, ela encontra caminhos diferentes. De modo que a minha corrente elétrica, parte dela vai seguir, ó, pelo meu caminho 1. Tá? Então essa corrente elétrica aqui vai ser a nossa corrente elétrica I1. Parte dessa corrente elétrica vai seguir por esse caminho aqui, sendo a minha corrente elétrica I2. E parte da minha corrente elétrica vai seguir por esse caminho aqui, sendo a minha corrente elétrica I3, tá? Então, parte dela vai vir, vai deixar a sua energia. Então, essa corrente elétrica, quando ela chegou aqui, ela tinha 110 volts. Ela deixou esses 110 volts na minha resistência e ela ficou com 0 volts. Essa corrente elétrica, quando chegou aqui, ela possuía 110 volts. Ela deixou a sua energia no resistor 2 e ficou com 0 volts. E a minha corrente elétrica 3 possuía 110 volts. Ela deixou a sua energia no resistor 3 e agora ela tem 0 volts. Juntou todo mundo e retornou a minha fonte. Então, uma segunda característica do meu circuito é que a corrente elétrica da fonte, ela é a soma das correntes que atravessam os resistores. Então, são duas características importantes no meu circuito paralelo. O U é igual para todos os resistores e a corrente elétrica que sai da fonte é a soma das correntes elétricas de todos os resistores. Tudo bem? É a soma de todas as correntes elétricas, tá? Isso daqui até explica pra gente por que é perigoso, por exemplo, você ligar várias coisas numa mesma tomada. Porque quanto mais aparelhos você vai ligando, mais correntes elétricas você vai acrescentando. Então, se eu ligar 3 aparelhos, eu vou ter I1, I2 e 3. Se eu ligar 4 aparelhos, eu vou ter I1, I2, I3 e 4. Se eu ligar 5 aparelhos, I1, I2, I3 e 5.
o 4 e 5. Se eu ligar 10 aparelhos, eu vou do I1 até o I10. Então, quanto mais aparelhos eu ligo, mais correntes elétricas eu tenho para somar. Isso aumenta a minha corrente elétrica total ou corrente elétrica da fonte, que é o que faz com que o fio esquente, tendo muito efeito Joule, e é o perigo, por exemplo, de causar incêndio, pegar fogo, né? Por isso você não deve ligar muitos aparelhos elétricos em uma mesma tomada, tá bom? A mesma coisa é a minha análise. Por exemplo, eu tenho uma corrente elétrica total que é I1 mais I2 mais I3. Ah, Morinha, mas suponha, por exemplo, que esse aparelho aqui queimasse, tipo uma lâmpada da minha casa, queimou. Se esse aparelho queimar, o I1 vai deixar de existir. Então, o que vai acontecer? A minha corrente elétrica total, que é a corrente elétrica que vem da fonte, ela vai diminuir. Porque ela não vai ser mais calculada como I1, I2 e I3. Ela agora vai ser I2 mais I3. Então, quando você retira um aparelho, você diminui a corrente elétrica total. Quando você acresce aparelhos, você aumenta a corrente elétrica total, tá? Isso é importante aí para a gente destacar. Tudo bem? Tranquilão? Então, essas são as duas características, e as duas características do meu circuito são extremamente importantes, tá? Para que a gente faça a análise do circuito, né? Como é que a gente vai acabar analisando esse circuito? A gente vai transformar esses meus resistores, né, que são vários resistores, em apenas um resistor, que a gente já chamou lá de resistor equivalente, né? Por que ele recebe esse nome de resistor equivalente? Porque ele sozinho consome a mesma DDP, tá? A mesma corrente elétrica e a mesma potência que todos os resistores juntos. Então, esse resistor sozinho aqui, ó, ele vai consumir a mesma corrente e a mesma DDP que todos os outros resistores juntos, sendo o meu resistor equivalente. Como é que a gente calcula a resistência equivalente para esse circuito? Né? Ela, quando você olha assim, fala, meu Deus, até assusta um pouquinho. 1 sobre a REC, né, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai. Então a gente calcula o inverso da REC como a soma dos inversos dos meus vários aparelhos que estão ali. Então é sempre importante a gente chamar a atenção para esse tópico, né? E é uma coisa que me ajuda a raciocinar, porque nós vemos o circuito série e estamos vendo agora o circuito paralelo. Se você reparar com cuidado, você pode criar uma analogia entre os dois circuitos, de modo que, se você reparar com carinho, você vai ver que tudo que acontece no paralelo é o contrário do série. E tudo que acontece no série é o contrário do paralelo. Fazendo essa analogia rápida, ó. Paralelo, todo mundo tem o mesmo U. Série, todo mundo tem o mesmo I. É o contrário. Paralelo, o I da fonte é a soma de todos os Is. Série, opa, o U da fonte é a soma de todos os Is. Tá? Série, o REC é a soma do REC. É a soma de todos os meus R's. No paralelo, o inverso da REC é a soma dos inversos. Então, meio que um é tudo ao contrário do outro. Tudo bem que a maioria da galera não gosta de usar essa equação, porque tem que fazer aquela coisa chatinha do MMC e tal. Ah, Morinha, existe uma forma de eu me livrar desse tópico? Existe. Que eu vou anotar aqui para você como um se liga. Só que tenho algumas restrições, tá? Então, é importante que você entenda as restrições só para você encaixar, tá? Na minha primeira restrição, o meu se liga é para quando eu tenho 2 resistores. Então, se eu tenho 2 resistores, automaticamente isso só funciona para quando eu tenho 2. Morinha, se eu tiver 3, aí não dá para você usar diretamente essa equação. Mas, se você tem 2 resistores, é só você fazer o MMC entre essas duas frações e inverter. Ao fazer o MMC entre essas duas frações
e inverter, você vai chegar a essa conclusão aqui, ó, que é a REC é igual ao produto R1 vezes R2 dividido pela soma R1 mais R2. De novo, só para deixar claro, isso funciona quando você tem dois resistores. Ah, beleza. Morinha, mas se eu tiver 3, tem como eu dar uma burlada aí para continuar usando isso? Tem. Só que aí você tem que pegar sempre 2 a 2. Como assim? Se eu tenho 3 resistores, posso fazer do R1 com o R2, aí eu vou ter uma REC. Pego o resultado e faço com o R3, tá? É possível também, sem problema nenhum. Beleza? Então isso é para quando eu tenho 2 resistores. O outro, se liga, é importante pra gente, e esse é bem importante, né? A galera até normalmente esquece dele porque usa menos, mas ele é muito importante, que ele é muito facilitador. É quando eu tenho N resistores iguais. Quando você tem vários resistores iguais, é bem fácil também de calcular a REC, torna-se tudo muito simples, né? E isso sai também daqui, ó, dessa minha expressão. Por exemplo, se eu tenho vários R's iguais, olha com carinho para mim. Eu vou chegar, ó, e esse cara é R, esse cara é R. Imagina que eu só tenho esses dois, tá bom? Na hora de eu somar esse com esse, não é o mesmo denominador? Como é o mesmo denominador, na hora de eu somar aqui, eu repito a base e somo o numerador. Então aqui vai ficar 2 dividido por R. Se o meu terceiro resistor também fosse R, o que ia acontecer? Tem a mesma base, R, R, R. Vou repetir a base e somar. Aqui vai aparecer um 3. Né? Se eu tivesse um quarto resistor, ia ficar 1 sobre R também. Eu ia repetir a base e ia somar o numerador. 1. E aqui ia ficar 4 sobre R. Se eu tivesse 5, 5 sobre R. Se eu tivesse 6, 6 sobre R. Então, quando os meus R's são iguais, se você reparar, vai aparecendo sempre o número de resistores dividido pelo R. Só que isso é igual ao inverso da REC. Quando eu inverto os dois, eu vou chegar à conclusão de que 1 sobre que a minha REC vai ser R, que é o valor daquela resistência, dividido por N. Aonde, Morinha, quem é o N? É o meu número de resistores. Então, se eu tiver 2 resistores iguais, eu vou calcular a minha REC como N sobre 2. Se eu tiver 3 resistores iguais, a minha REC vai ser R sobre 3. Se eu tiver 10 resistores iguais, a minha REC vai ser R dividido por 10. E isso facilita muito, 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 muito a nossa vida para o cálculo dos resistores. Tanto essa, meu primeiro se liga, quanto esse daqui, que também não é legal você esquecer dele. É bom você estar sempre atento, tá? Para finalizar, vamos ver uma aplicabilidade desse nosso caso. Imagina comigo, eu tenho 3 resistores ômicos, tá? Resistor ômico é aquele que possui sua resistência constante, tá bom? Então tem o resistor ômico R1, que vale 2, R2, que vale 4, R3, que vale 4 também, que estão associados em paralelo, ligados a um gerador ideal, de corrente elétrica total, 12 amperes. Pô, Morinha, como é que eu faço o desenho disso? Que é interessante para a gente imaginar o problema. Eu vou desenhar, ó, um resistor, aqui é o meu resistor R1, então esse meu resistor R1, ele vai possuir um valor de 2 ohms. Aqui eu vou fazer uma outra linha para representar o meu resistor R2, tá? Que vai ter uma resistência de 4 ohms. E aqui eu vou representar uma outra linha, que vai ser o meu resistor R3, que vai possuir uma resistência também de 4 ohms, tá? O interessante aqui é o seguinte, é que para ser paralelo, basta que todos esses aparelhos estejam ligados nos mesmos pontos. Então, se eu considerar que aqui é o início de tudo, ó, vou chamar de pontinho A, esse daqui vai ter que estar ligado nesse ponto. Esse meu outro aparelho aqui também vai ter que ligar no pontinho A.
E esse último aparelho aqui também vai ter que estar ligado no pontinho A. O início de todo mundo vai estar ligado aqui. Se eu considerar que aqui é um pontinho B, onde finaliza meu outro ponto, para ser paralelo, o 1 vai ter que estar ligado seu final no pontinho B, o final do 2 vai ter que estar ligado no pontinho B, final do 2 no pontinho B, e o final do 3 também conectado no pontinho B. Então, como está todo mundo conectado nos mesmos pontos, significa que todos esses meus resistores, eles possuem a mesma DDP, a mesma diferença de potencial, tá? Ou seja, todo mundo tem o mesmo como todo mundo tem o mesmo esse é um circuito paralelo. Viu como é que é facinho desenhar, né? Então basta estar todo mundo ligado nos mesmos pontos para ser um circuito paralelo, tá? Como característica, o que vai acontecer? Eu posso pensar o seguinte, ó. Daqui vem uma corrente elétrica total, que é a corrente elétrica da minha fonte, que é o meu I fonte, né? Aonde ele diz para mim que a corrente elétrica total do circuito é de 12 amperes, né? O exercício que coloca essa informação, ó. Percebe que é corrente elétrica total. Beleza? Então, quando chegam 12 amperes e quando saem de volta do meu ponto, vão sair também 12 amperes. Só que esses 12 amperes, quando eles chegam aqui, eles se distribuem pelo meu circuito. Então, o que vai acontecer? Ó? Parte da minha corrente vem para cá, uma outra parte da corrente passa por aqui, ó, e a outra parte da corrente passa por aqui. Né? Com muita criatividade, a corrente que passa pelo meu resistor 1, chamá-lo-ei de I1. Quando a gente passa pelo resistor 2, chamá-lo-ei de I2. Quando a gente passa pelo resistor 3, chamá-lo-ei de I3. Tá? Se eu quiser, por exemplo, resolver esse problema, já que está todo mundo em paralelo, todo mundo tem o mesmo U. Ou seja, apelando para U igual a RI, o U ele pode ser calculado como R1 vezes o I1. Se eu fizer essa conta, eu vou descobrir a DDP do R1, que é a DDP entre os pontos, que é a minha DDP-U. Mas eu também posso calcular essa DDP como R2 vezes I2. Se eu pegar a corrente que passa no 2 e multiplicar pela resistência do 2, eu vou ter a diferença de potencial entre esses pontos, minha DDP nesses dois pontos. Se eu quiser calcular a minha diferença de potencial para o meu último resistor, eu posso também fazer que vai ser R3 vezes I3, tá? Então, se eu calcular, pegar a corrente passa aqui, vezes a resistência está aqui, também vai dar a diferença de potencial entre os pontos. Isso me ajuda a interpretar algumas coisas, como, por exemplo, não é uma igualdade aqui com todo mundo? Então, se eu olhar para esses dois carinhas destacadamente, que eu olhe para esses dois destacadamente, para que a gente entenda algumas características. Ó, quando eu olho para o R3 e para o R2, o que eu percebo sobre essas resistências? Que elas são iguais, correto? Como elas são iguais, ou seja, introduzindo para resistores iguais, o que eu posso dizer sobre as minhas correntes elétricas? Que elas também são iguais, né? E eu também posso enxergar aqui uma ideia de inversamente proporcional. Por quê? Para resistores iguais, as minhas resistências são iguais. Mas quanto maior for a minha resistência elétrica, menor vai ser o valor da corrente. Para que eu tenha o mesmo U. E para quanto menor for a minha resistência elétrica, maior vai ter que ser o valor da minha corrente elétrica para que eu tenha o mesmo U, né? Isso me ajuda a interpretar o problema, que é o seguinte: quando eu comparo, aqui é 4, aqui é 2, correto? Então, o que eu fiz com o valor dessa resistência elétrica? Quando eu transformo em 2, significa que você pegou o valor da sua resistência elétrica e dividiu por 2.
Se o valor da minha resistência elétrica eu dividir por 2, o que vai ter que acontecer com o valor da minha corrente elétrica? Vai acontecer o inverso. Eu vou multiplicar por 2, né? Isso ajuda a gente a fazer análises, né, rápidas sobre o problema, tá? Mas, indo à nossa pergunta do problema, posto alguns pontos aqui que a gente conseguiu observar, ele quer a corrente elétrica e a diferença de potencial do resistor R1. Então, assim, a diferença de potencial do resistor R1 é o resistor U. Então, eu quero o U total, eu tenho a minha corrente elétrica total. O que eu vou fazer aqui? Vou calcular a minha resistência equivalente total, para que eu consiga ir resolvendo o meu problema, tá? Então, primeiro, vou calcular a REC do meu problema. Calculando a REC rapidamente, como é que a gente vai calcular a REC? Eu posso fazer todo mundo, 1 sobre a REC é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4 novamente. Ou eu posso usar aqueles se ligas que eu coloquei para você. Percebe que eu tenho resistores iguais? Então, primeiro, eu vou fazer o meu dos resistores iguais, né? Porque eu percebo que esse resistor é 4 e esse resistor é 4. Então, se eu fizer a REC entre os resistores 2 e 3, como é que vai ser calculada a minha REC? A REC vai ser o valor da resistência, que é 4, dividido pelo meu número de resistores, que são 2. Facilmente eu chego ao final, tenho 2 ohms. Então, 2 ohms é a resistência equivalente entre esses dois resistores. Percebe que se você fizer agora a outra resistência equivalente entre o valor que você achou e o resistor R1, você vai ter um resistor de 2 e o valor de R1 que também é 2. Opa, Moura, também são resistores iguais. Então, eu vou dizer que a REC total do meu circuito, ela vai ser 2, que é o valor da minha resistência, dividido pelo número de resistores que eu tenho, que são 2 também. Ou seja, eu vou ter 1 ohm. Tá bom? Então, 1 ohm é o valor da resistência elétrica que existe de todo o meu circuito. Ou seja, eu posso substituir todo esse circuito, gigantesco por um único resistor. Substituindo todo o meu circuito por um único resistor, o resistor que eu vou colocar entre esses pontos A e B vai ser a REC total do circuito. E ela eu sei o valor. Ela vale 1 ohm. Chega a essa minha resistência uma corrente elétrica de 12 amperes, que é o que o problema coloca. E a DDP aplicada ao meu problema, ou ao meu circuito, é a pergunta da questão. Então, agora é só eu fazer o meu bom igual a RI, fazendo o meu igual a RI, eu consigo resolver facilmente a primeira pergunta do meu problema. Então, a DDP total, a DDP da fonte, vai ser igual a REC total vezes a corrente da fonte. Essa DDP da fonte foi o que eu chamei de U. A REC total eu calculei a 1 e a corrente, o problema diz que é 12. Então, significa que eu tenho 12 volts como DDP total. Ah, Moura, mas aí eu calculei a DDP total. Ele pergunta a DDP do meu resistor 1. Ué, mas não é um paralelo? Então é característica do meu circuito. Se é um paralelo, a DDP aqui é 12 volts, a DDP aqui é 12 volts e a DDP aqui é 12 volts. Só com isso eu consigo resolver o meu problema? Não. Preciso também achar o valor da corrente elétrica, tá? Então, para achar o valor da corrente elétrica, vamos dizer aqui que essa é a minha segunda etapa do problema. Eu vou dizer que o meu U
vai ser igual ao valor de R1 vezes a corrente 1. Então, seguindo aqui, ó, o eu calculei, vale 12. A resistência 1 é 2. E aqui está a minha corrente 1. Percebe que a minha corrente 1 ficou fácil de achar. Ficou de 6 amperes. Então, essa é a nossa corrente 1. Tá? Então, se eu marcasse aqui, ó, o valor desse cara aqui são 6 amperes, né? Então, eu consigo. Ele pergunta a corrente elétrica e a diferença de potencial no resistor 1. Fácil. Resolvi o problema, 6 e 12. Percebe que eu posso facilmente agora achar a corrente de todos. Por quê? O U igual a RI, ele tem que valer para todos. O meu U é 12, então ele tem que estar 12 para esse, 12 para esse. Então não vale 12? Se eu quiser achar a corrente desse cara, vai ficar 12, vai ser igual a 4 vezes I. Então, por exemplo, o meu I2, ele vale 3 amperes, que vai ser 12 dividido por 4. Tá? Como eu tinha descoberto antes, o I2 é igual ao I1. Né? Ou, perdão, o I2 é igual ao I3. Então, esse daqui também vale 3 amperes. Percebe que é aquilo que eu te falei, ó. Entraram 12. Para cá vieram 6, para cá vieram 3, para cá vieram 3. Se eu somar tudo, que é quando todo mundo se junta, eu volto a ter os meus 12 amperes, tá? Só uma observação para mostrar que tudo se completa no nosso circuitinho paralelo. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos. Foi um prazerzaço poder falar com vocês, tá? Tchau, tchau!